Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Hoje, sexta-feira, é dia dele, Marco Antônio Villa, historiador, colunista de Veja, e a gente conversa. Gente, presta atenção aqui. Sexta-feira, domingo passado, aconteceu a eleição, que deu a vitória ali apertadinha para a presidente Dilma Rousseff. E parece que a gente está em clima de campanha. O povo brasileiro continua discutindo a eleição. É o resultado da eleição, se foi legítima, se não foi, é o posicionamento de Dilma Rousseff, como é que funciona o Congresso. Nunca na história deste país a população discutiu a eleição de um jeito tão acirrado, mesmo depois que a eleição já terminou. É isso, Villa? Boa noite. Boa noite. É isso mesmo. Eu acho que é um fato a ser registrado na história. Se essa foi a eleição mais suja da história, como nós já falamos várias vezes, ela foi e está sendo também um momento em que a população continua participando depois da eleição, nas redes sociais, debatendo, se mobilizando, fazendo propostas, e isso é muito importante, que coloca a oposição, que teve 50 milhões de votos no segundo turno, na necessidade de representar o seu papel, como em qualquer democracia. Em qualquer democracia na verdade, fez assim, né? Empurrou a oposição para ser oposição, vai. Empurrou, porque você tem do lado o governo, em qualquer país democrático tem a oposição. A oposição viveu durante anos uma crise de identidade. Não sabia se era ou que não era, ser ou não ser, ser ou não ser. Aí a população falou, tem de ser, e empurrou. Quando foi em 2006, terminou as eleições no segundo turno, acabou. Fechou, a cortina fechou, foi todo mundo embora do teatro. Em 2010, idem. Essa vez não, em 2014. O público continua no teatro, continua aplaudindo, exigindo que a peça continue. Ou seja, a defesa da democracia, das liberdades e fazer política não é um ato que se restringe, é importante, mas não se restringe a simplesmente na escolha do presidente da República. Ela é um ato permanente. Portanto, nós, pela primeira vez na história do Brasil, tivemos uma eleição mais disputada da história, né? E, além disso, teremos um pós-eleição, como já estamos tendo, de maior mobilização popular, ou seja, é um momento histórico que nós estamos vivendo. E isso tem significado político. E aí, muita gente fala nas redes sociais, você pode concordar, discordar, né? O choro é livre, né? Cada um pensa o que quer, reclama como quer e diz o que quiser. Ainda é assim no Brasil, espero que continue sendo. Mas muita gente fala assim, não, agora estamos no terceiro turno, vem aí o terceiro turno para a presidente Dilma Rousseff. Claro, não existe o terceiro turno, mas a sensação que dá é que Dilma ganhou e não levou. É interessante isso, porque já na primeira semana pós-eleição, né, ela teve a primeira derrota dos Conselhos Populares, que é uma espécie de sovietes macunaímico inventado pelo PT. Foi um fracasso, caiu na Câmara e vai cair no Senado e tal. Renan já avisou, Renan Calheiros já falou, aqui no Senado não vem que não tem, que decreto bolivariano não passa. Não passa. E depois veio a história de fazer uma reforma política, que ninguém sabe qual, a reforma do PT, na verdade, para manter o PT ad eterno no poder. Era uma reforma política que seria via plebiscito também, imediatamente ao presidente do Senado, já lembrou, que poderia ser eventualmente via referendo, mas via plebiscito não, que prescinde do trabalho do Congresso. E a fala dela no domingo à noite não foi também falando em diálogo, falou porque queria mostrar que queria fazer diálogo, na prática ela colocou a faca no pescoço da oposição. Ela, ao colocar em diálogo, ela falou diretamente não ao Congresso e nem citou o nome da Aécio Neves, vale lembrar. Não, ela foi, tanto que a imprensa internacional, o próprio Financial Times, diz o seguinte, Dilma é uma presidente descortês, mal educada. Mal educada, mas isso ela é desde a juventude e tal. Então aí o que aconteceu? Passou e falou que quase que a vinculação das reformas não passa pelo Congresso. Ela quer falar com os movimentos sociais. Em suma, ela está totalmente descolada do que está ocorrendo. Hoje você tem uma base política fragmentada, do próprio governo, uma base governamental fragmentada. A oposição hoje engordou, tem uma capacidade de luta que não teve nos últimos 8 anos, por exemplo, e agora tem. E, por outro lado, esse desejo popular de continuar, mesmo na pós-eleição, de participar na política. E é importante mostrar que alguns falam assim, mas já perdeu a eleição, acabou a discussão política. Não, quem diz que quer acabar a discussão política é o PT, porque o PT faz política 24 horas por dia, mas não deixa a oposição fazer. Então, agora, esse quadro está mudando. E isso é muito importante. Dilma vai ser obrigada, agora, num cenário de estagnação econômica, um cenário muito difícil, político, e é muito difícil economicamente. E aí vamos ver como que o ex-presidente Lula vai agir. Ele que foi o capitão da eleição mais suja da história brasileira, dizendo coisas terríveis nos comícios aqui em São Paulo ou em Belo Horizonte. Vamos ver como esse misto, eu costumo dizer que ele oscila, ele tem uma crise de identidade, o Lula. Numa parte do dia ele é o Mussum,
né? E na outra parte do dia ele é o Stalin. Então, essa relação, esse mix entre Mussum e Stalin, que domina há décadas o Partido dos Trabalhadores, como é que ele vai agir? Porque agora, no segundo governo Dilma, o que vai acontecer é que ele vai ser uma espécie de primeiro-ministro. Ele não vai deixar a criatura fazer o que quer, porque ela foi um desastre, no sentido do PT, politicamente. Até então, porque, se ele tá com essa coisa aí de, você é candidato, você é candidato, aí fica aquela coisa, se quiser vai, mas tem muita água para passar por debaixo da ponte, né? Claro. E entre essa coisa toda, tem a questão da idade, ele vai ter 73 anos, tem a questão da força, o PT saiu menor das urnas, é enfraquecido. E que PT vai conseguir sobreviver a mais um governo ruim de Dilma Rousseff? Porque o primeiro foi ruim. Sim. O segundo já começou de mal a pior. Claro. Porque já começou, tá, gente? Não tem esse negócio de janeiro, é continuidade. Então passou a eleição, já Basta começou. ver o déficit público, né? As notícias tenebrosas sobre o déficit público, a estagnação econômica. Os Estados Unidos, no segundo trimestre, cresceu 4,6%. No terceiro trimestre, os Estados Unidos cresceu 3,5%. Não há crise mundial, só na cabeça da Dilma. O Brasil está estagnado. Tem problemas de dívida. A dívida pública está 2, trilhões de reais e tal. A inflação estourando o teto, em suma, é uma situação econômica extremamente difícil. Aí que vem a questão, quer dizer, como é que vai ser esse segundo governo Lula? Desculpe, segundo governo Dilma. É quase isso? Igual. É quase verdade, isso, é quase isso. Então, o que vai acontecer? Numa situação econômica totalmente diferente do que nos dois governos Lula e tal, né? É uma situação de instabilidade política, grave na própria base governamental, líderes PMDB se sentiram traídos, o caso do Henrique Alves é clássico, na eleição do Rio Grande do Norte. Um PT que tinha 88 deputados federais, hoje tem 70, perdeu no Senado alguns quadros importantes, a derrota de São Paulo foi durante 24 anos, o Eduardo Suplicy foi senador por São Paulo, como é sabido, recebeu uma derrota cachapante. Agora vai ser cantor. Agora vai ser cantor, o que, coitado dos nossos ouvidos. Então, é uma situação, quer dizer, muito interessante que a gente está vivendo, quer dizer, portanto, você tem um governo que ganhou, mas é uma vitória aparente, porque já na primeira semana tem problemas e nós teremos um cenário de final de ano complicado e 2015 nós vamos juntar duas coisas. Um cenário político difícil, um cenário econômico muito difícil e o petrolão. O petrolão é chave nessa questão. Lembre-se o seguinte, em 1992, se alguém consultar a Veja Digitalizada, vai ver que em janeiro ninguém fala em impeachment, em fevereiro ninguém fala, março ninguém fala, abril ninguém fala. Quando eu vi a entrevista do Pedro Collor, já em maio, irmão do presidente, então presidente Fernando Collor, aí falou-se em abrir uma CPI, mas ninguém falava em impeachment. A política ela é muito dinâmica, é muito difícil do que a gente vai saber o que ocorre. O petrolão, parte já está sendo jogado do que é possível na esfera federal no Paraná, mas aquilo que tem foro privilegiado vai para o STF. Eu acho que é no STF que vai ser jogada a batalha decisiva. Lembre-se o seguinte. Que começou no Paraná, com o juiz começou... Sérgio Moro, Sim. Um juiz forte. Forte, claro. E que, enfim, está passando pela patrulha aí. Claro. E no STF é o foro privilegiado porque envolve deputados, ministros, etc. Tal. O que vai ocorrer? Vai ser nomeado o substituto do Joaquim Barbosa. O presidente deve nomear ainda esse ano. Quem ela vai nomear vai sinalizar claramente, porque o PT já leu a conjuntura, que o que vai decidir a sorte é o STF. Se realmente nós tivermos 3, 4 dúzias de acusados de foro privilegiado no STF, o país para em 2015. E nós teremos uma grave crise política. O que o PT vai fazer? Tentar instrumentalizar o STF, assim como fez na segunda parte do julgamento do Mensalão, quando puxou o tapete e tirou a acusação de formação de quadrilha, por exemplo, do Zé Dirceu e tal. O que vai acontecer agora também, quem ela vai nomear para substituir o ministro Joaquim Barbosa? Se for o Zé Eduardo, para o STF, é guerra. Se for o Luiz Inácio Adams, é guerra da AGU. Ela vai buscar provavelmente algum nome que não seja tão marcadamente, claramente petista, mas alguém de confiança. Aí nós já vamos começar a desenhar o cenário de 2015. Teremos um 2015 de estagnação econômica, crise política e petrolão. Portanto, muitas emoções. Você citou aí, Vila, o Henrique Alves, né? Sim. O Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara, que ficou todo dodói porque o Lula, parceiro, gente, parceirão, pegou uma faca e enfiou nas costas do Henrique Alves, que comanda a Câmara Federal, que é só a casa que pode colocar pedras de toneladas no caminho da presidente. Por quê? Porque é o presidente que faz a pauta. E é o presidente que pode, inclusive, tem poder ou para barganhar, ou para colocar a coisa em ordem, ou para chegar e dizer, olha aqui, ó, não vem aqui gritando, né, no meu terreno, que quem manda aqui sou eu. E foi o que o Henrique Alves fez ao articular aí a derrubada do decreto bolivariano. Ele deu uma entrevista aqui ao site de Veja,
E tem a seguinte frase nessa entrevista, que diz tudo. Sim. Dilma tem 2 meses para mudar o estilo de governar. Você pode acessar lá no nosso site e você vai acompanhar essa entrevista. 2 meses para mudar o estilo de governar. Não dá, né, Vila? Porque ele levando continua... em consideração a história, não claro, tem como. Claro, porque ele continua no exercício ainda nesse ano, aí no ano que vem, em fevereiro, nós temos um novo... Ele vai estar fora da Câmara dos Deputados, o PMDB, tudo indica que vai controlar a mesa diretora, vai ter o presidente e vai tentar manter o controle do Senado. Tudo indica que esse vai ser o cenário, o PMDB governando as 2 casas e tal. Aí é que nós vamos ver como é que essa situação vai ficar, porque, de um lado, nós teremos uma presidente que quer passar pela goela da oposição às suas ideias e da base governamental. Ela continua agindo da mesma forma como agiu em 2011, como agiu em 2012, como agiu em 2013, só que o cenário é outro, né? Os partidos da base sabem que a qualquer momento pode ser traídos, tal, como Henrique Alves foi. O Lula gravou apoio a Robson Faria, que segundo Henrique Alves, o Lula nunca sequer o conhecia, nunca o tinha visto, tal. Então, nessa situação complexa e que envolve os governos estaduais, vale lembrar, que estão todos com uma situação financeira muito difícil e que tem que renegociar suas dívidas também. Portanto, nós teremos uma vida no Congresso muito ativa, grandes discussões em 2015, o PMDB provavelmente governando, administrando, tendo a presidência das 2 casas, numa situação de estagnação econômica, e aí eu quero ver como é que o Lula, porque uma coisa é você dar sábio articulador, quando a economia cresce 2, 3, 4% ao ano, bem, tal, né? 5%, eu quero ver crescendo 0, né? E no momento de muita tensão política, é aí que nós vamos testar a efetiva liderança dele. Eu tenho aqui algumas participações pelo Sim. Twitter, estamos lá no Twitter e no Facebook, tem o Twitter de Veja, tem o Facebook de Veja, tem o meu Twitter, o meu Facebook. Ô, Vila, não tem Twitter, não tem Facebook, não gosta, tá? Mas você fala com o Vila aqui comigo, você manda pra mim, é @Joyce Hasselman, e eu pergunto aqui pro Vila. E aí, tem muita gente me perguntando, olha, fala aí pro Vila, me falar o que ele acha do Lula, pra acabar bem nossa sexta-feira. Ele já falou, mistura aí de Mussum com Stalin, né? Agora, o Lula, como grande líder, de grande líder, forte e corajoso, não tem nada, né? Não tem, né? Historicamente foi assim, o Lula construiu uma história de vida, ele trabalhou no chão da fábrica, vamos dizer assim, entre 64 a 72. Portanto, é um trabalho de 8 anos. Quando ele entrou na diretoria do sindicato, ele foi cuidar em 72 da Previdência do Sindicato de São Bernardo, ele já se afastou, até a lei diz isso, né? Do trabalho. Em 75 foi eleito presidente. Portanto, de 72 a 2002, durante 30 anos, ele ou é militante sindical ou é quadro do Partido dos Trabalhadores. Mas se construiu uma legenda de presidente operário e tal. E isso deve-se em grande parte à universidade, os intelectuais vinculados ao PT, que construíram a aura do mito do presidente operário e tal. Agora, a grande questão com o presidente operário foi, nesses 12 anos do PT, nunca os bancos, por exemplo, ganharam tanto. E o curioso é que na campanha eleitoral eles demonizaram Marina Silva, com injúrias, calúnias, difamações, e uma das demonizações é que ela estava a serviço do banco, no caso do Banco Itaú, porque uma das acionistas do Banco Itaú, que não trabalha com banco, trabalha com questões de pedagogia educacionais, que é Neca Setúbal, eles diziam que a Marina era instrumento, portanto, do sistema financeiro. Curioso que nessa semana já aumentou 0,25 a taxa Selic e a senhora Dilma Rousseff colocou como uma das possibilidades e fez largos elogios ao presidente do Bradesco, o senhor Trabuco e tal. Então é curioso, eu acho que o PT tem de sair do armário. Tem de mostrar que é o partido do grande capital. Ele é do grande capital financeiro, não é do grande capital produtivo. Tem a ver com as empreiteiras, com todos aqueles que prestam serviço aos estados ou com as empresas campeãs, sustentadas pelo BNDES, grande parte delas são fracassos empresariais, portanto são especuladores. O PT é o partido do grande capital e dos especuladores. Tem de assumir, não é o partido dos trabalhadores, dos humildes, nada disso. O que ele quer manter é uma base social sob controle do Estado. E essa base social, é sabido, as eleições mostram isso, basta cruzar os dados do Bolsa Família com os dados do TSE, que você vê aonde eles conseguiram congelar a pobreza e a miséria, porque não é um elemento de superação, eles conseguiram ganhar a eleição, porque é importante sempre destacar, e eu escrevi isso desde 2006, que o Bolsa Família é uma espécie de manter o Jeca Tatu, de matriz lobatiana, que a troca do pé da bota para ter 2 pés depois e ter o par depois da votação, pelo Hightech, o Jeca Tatu, ele tem um cartãozinho do Bolsa Família. A opressão é a mesma, ele continua mantido, porque numa situação de miséria e pobreza, o Estado não dá condições, não cria condições de uma revolução econômica, por exemplo, no semiárido nordestino. E não faz essa revolução econômica por quê? Porque o sertanejo, pro governo, é antes de tudo um fraco.
é o anti-Euclides da Cunha. Para o governo, o sertanejo é, antes de tudo, um fraco. É aquele que tem de ser dependente do Estado e do coronel local. Se nós fizéssemos uma revolução econômica no Nordeste, no semiárido especialmente, imagina o seguinte, olha o que você tem. Banco do Brasil, Pragi, Caixa, DENOX, Departamento Nacional de Obras Contas Secas, existe desde 1909, Banco do Nordeste, criado em 52, você pode colocar no meio a Embrapa e a Sudene, que o Lula recriou. Em suma, você tem 6 agências que podiam mudar a região. Não faz porque não quer. Não faz porque não quer. Opta por quê? Pelo mais fácil, por manter párias da sociedade brasileira, impedindo que eles possam andar com as próprias pernas, serem efetivamente cidadãos. Isso que faz o governo. E acusa depois aqueles que demonstram que há esse controle coronelístico do voto, de que querem dividir o país. Quem quis dividir o país e fez um crime de lesa pátria é Luiz Inácio Lula da Silva, que acentuou isso durante toda a campanha. Por isso que é muito difícil a presidente falar, quando é num discurso de comemoração em diálogo. Como é possível falar de diálogo quando horas antes demonizou o adversário, injuriou, caluniou, difamou, os adversários. Primeiro Marina Silva, quando ela estava em primeiro, depois Aécio Neves, e fez acusações gravíssimas usando a própria estrutura da campanha ou usando braços que o PT sempre teve através de jornalistas, chapa branca, de ONGs, de sindicatos, etc. Que, aliás, etc. fazem um desserviço, né? A maior arma do bom jornalismo é a informação. Claro. Essa é a arma. Claro. E há um desserviço nessas redes sociais mantidas aí, ou não, ou a serviço, pagando ou não, aqui não sei quem leva quanto e se leva, mas há uma rede de desserviço, de desinformação espalhada pelo Brasil. Isso é um absurdo. É claro, veja o caso do doleiro Alberto Iosif e tal. Foi noticiado o Estado e a Folha, mas falam devagar, bem levinho, lá no meio. O depoimento foi dado na terça-feira. A eleição era domingo. Inúmeras eleições, a revista Veja, ela chegou às bancas antes do sábado. Foi demonstrado, foi escrito isso, tal. Isso basta consultar, ver, não é nenhuma novidade. E o que eles fizeram? Um jornalista da Folha, um senhor já de certa idade, o curioso que esse senhor me faz desacreditar na teoria da evolução. Porque ao invés de ele melhorar com a idade, ele piora, escreve mal pra diabo, tem um problema com a língua portuguesa terrível e tal. Esse senhor é um dos maiores representantes justamente dessa visão conspirativa que o PT constrói ao longo da história. Dizendo, não, aquilo foi tudo uma armação da revista, faz acusações, concorda. Incrível, eu já vi jornalistas, eu vi pessoas de partidos políticos que me pareciam sérias concordar com o que ocorreu sexta-feira passada aqui, do ataque, de jogar lixo, tentar agredir funcionários, pichar, atacar, xingar. Atos fascistas são considerados por alguns como atos de liberdade. Não, quando você quer impedir que o outro fale, escreva uma outra revista. Por que o PT ficou 12 anos no poder? Por que ele não conseguiu construir, e teve dinheiro, e deu muito dinheiro, uma revista semanal que rivalizasse com Veja? Né? Que o leitor fosse na banca, não vou comprar Veja, não vou comprar essa. O triste é a informação falsa disseminada, porque dia 21 teve um depoimento, ponto. Sim. Dia 24, Veja chega às bancas, ponto. Dia 29... espalha-se uma informação de que teve um outro depoimento dia 22 que estava desdizendo o primeiro depoimento do dia 21. Mentira. O advogado do Alberto Iosif disse, não teve depoimento nenhum para retificar coisa nenhuma, essa conversa fiada. Só que daí a conversa fiada cai nessa grande rede e se espalha como se fosse uma coisa viral. Gente do céu, isso é desinformação. Isso passa até por grandes jornais, que é incrível, como há um receio, não sei do que os grandes jornais temem. Eles devem, o jornalista só deve temer a mentira, né? Falar a verdade é a função do jornalismo e tal. O curioso é que começam a reproduzir, e aí passa na rede, aí vem nas redes sociais e vai reproduzindo. E nós temos, o Reinaldo sempre destaca, essa Al-Qaeda eletrônica, que foi criada pelo PT com muito dinheiro estatal, né? É dinheiro dos bancos estatais, das empresas estatais, dos prestadores de serviço ao Estado, que acabam financiando essa rede, a mando do Estado. Em suma, você tem um grupo que tenta é como se a gente estivesse lendo o livro 1984. Do George Orwell. É um Ministério da Verdade. O PT criou um Ministério da Verdade, que é a sua verdade, e tem os policiais da verdade. Os policiais da verdade são esses que estão nas redes sociais. Mas perceba que isso demora... Se a oposição, como começou a fazer, graças aos eleitores, um pouco de trabalho, isso cai. Veja, por pouco não ganham as eleições, né? Foram 50 milhões de brasileiros que apoiaram o Aécio Neves no segundo turno. E hoje o cenário vai ser economicamente de desmoralização da candidata, hoje presidente ainda, e vai assumir um novo mandato em 1º de janeiro de 2015, porque ela já está se desdizendo, menos de uma semana após a eleição, que ela ia fazer, aumentando a taxa de juros, falando outra vez em banqueiros, querendo impor pela goela esses conselhos populares e perdendo.
vai ser interessante que vai se desmoralizar rapidamente. E isso que é interessante politicamente. Muitas vezes a desmoralização demora 4 anos, 8, 12. Agora já começou uma semana. Uma semana, quer dizer, como que a história se movimenta rapidamente. Isso é uma coisa que muitas vezes a história se movimenta lentamente, agora não. Mas aí a participação de todos os que nos assistem, do eleitor mais conscientizado, de acompanhar a política. A política tem de ser o nosso assunto cotidiano. Não é coisa chata, não. Porque para o PT é uma coisa... Divertidíssimo, inclusive. Não, política, e para o PT é a melhor rendosa. Coisa do mundo. Tem de acompanhar. Para o PT, a política a de serviço, a informação a de serviço é sobrevivência, outra coisa. Claro, e muito rendosa. E para nós que defendemos a liberdade e a democracia, temos de acompanhar, porque a história está do nosso lado. Não vai, esse poder não vai ser ad eterno. A gente não sabe o que vai ocorrer com o Petrolão. Quando chegar no STF, e depois vai ter de chegar no Congresso Nacional. Em suma, o cenário desenhado é absolutamente favorável aos que defendem o Estado Democrático de Direito. Só é ruim para o Partido dos Trabalhadores, que, como eu sempre digo e escrevi, o PT não gosta da democracia. O PT tem uma incompatibilidade com o Estado Democrático de Direito. A gente tem aqui um monte de perguntas pelo meu Twitter. Eu vou fazer algumas rapidinho, que nosso tempo já acabou. Perfeito. Pedro Henrique me diz, olha, pergunte ao Vila Joyce, muita gente fala do impeachment, é plausível ou precipitado? Precipitado, enquanto nós não sabemos, por exemplo, em relação ao Petrolão, onde isso vai terminar. O que o Vila acha do PMDB derrubando o decreto bolivariano, protegendo a mídia, dizendo não à reeleição? É um novo partido? Não, mas o PT sabe, o PT desconfia do PT, o PMDB desconfia do PT e sabe que há setores no PT hegemônicos antidemocráticos. Portanto, ao dizer não, ele está se preservando como partido e seus interesses também. Né? Tomás Saboia, pergunte ao Vila o que ele acha dos movimentos anti-PT convocados para sair às ruas amanhã em diversas capitais. Eu acho que tem de ser, eu apoio, eu acho que tem de ocorrer esses movimentos, tem de se manter. Tem de ter eixos de luta, saber, porque senão se esgota também, mas sempre no interior da lei, da ordem e da democracia. Quem não gosta da lei, da ordem e da democracia é o PT. Nós gostamos da lei, gostamos da ordem, da Constituição e da democracia. Quer dizer, portanto, se posicionar contra o governo é se posicionar no interior da ordem democrática. Lembrando o seguinte, que quem ganha leva. Eu disse isso em vários lugares, eu debati e tal. O PT ganhou a eleição. Se fraudou ou não me parece que até agora tem provas que tenha fraudado a eleição. Quem ganha, leva. Nós não podemos ter aquela ideia de que achar se não ganhou o que a gente queria não vale a eleição. Isso é o PT que pensa assim. Os que defendem a democracia respeitam a vontade do eleitor, mesmo sabendo quando esse eleitor tenha votado, na minha leitura, equivocadamente. Mas respeitar a vontade do eleitor é essencial. Mais uma participação aqui de Twitter, no meu Twitter e também no Twitter de Veja, como Dilma formará um novo governo sem troca de favores, já que o Petrolão foi desmanchado. Ih, não tem mais milho no celeiro. Aliás, essa frase eu ouvi hoje, um pouco mais cedo, da boca do Bolívar Lamunier, cientista político, e gravei uma entrevista com ele que você vai acompanhar amanhã cedinho. Ele falou, olha, não tem mais milho no celeiro, agora fica difícil jogar milho para conseguir formar uma base grande. Eu quero ver. Sabe por quê? Porque a campanha foi educativa, a campanha faz uma educação política, a campanha eleitoral foi muito importante. Por isso que ela tem de continuar, porque essa discussão política, o PT não quer, porque o PT tem medo justamente da participação popular. E aí ficou muito claro essas trocas, como é que o PT construiu sua base de poder, né? Fazendo essa troca, entregando ministério a partidos, a corrupção, o ministério que é de porteira fechada, de porteira aberta, etc. Agora nós estamos todos aqui observando, de olho, né? Vamos ver como ela vai compor o ministério. Vai ser com os melhores brasileiros? Ela vai tentar compor da mesma forma. Só que ela vai ter muita dificuldade, porque agora a oposição parlamentar está muito atenta e nós, brasileiros, entre os 50 milhões que votamos na oposição, estamos muito atentos. Nós vamos denunciar aqui, em todos os espaços possíveis, esse dano que se recebe, né? Que marcou os 12 anos do PT. Por isso que teremos um cenário de dificuldades políticas para o governo, porque fazer o que eles fizeram como nos últimos 12 anos, não farão mais. Muito bem, Marco Antônio Villa, toda sexta-feira conversando comigo no Aqui Entre Nós. Gente, assunto não falta, você participa à vontade. Para você que pegou a conversa no meio do caminho, pegou o finalzinho, não fica triste não, que daqui a pouco vai estar disponível à disposição no nosso site para você ver, rever mais uma vez. E aí você faz o quê? Você corre para as nossas redes sociais, você participa, você diz o que concorda, o que discorda, briga com a gente. Claro, isso é muito saudável, isso é democracia. A discussão política é uma delícia, então participe à vontade e claro,
programação de TV, tvdeveja.com não para. Amanhã, 9 da manhã, tem Salto Agulha. Quem será o grande personagem da semana? Aquele que vai encontrar um salto agulha, mas um salto bem fino, para doer muito, no meio do caminho. E também a entrevista com o grande Bolívar Lamounier, que fala sobre política, a situação do Brasil, como é que vai ficar a relação com o Congresso. E eu vou dizer para você, uma entrevista pra lá de bem-humorada. A gente se vê amanhã. Obrigada, Vila. Obrigado. Tchau, gente.